Bom, então Conexão Futura já está de volta aqui pelo canal Futura, né, para a gente falar sobre transporte coletivo, mais especificamente sobre ônibus. Nós somos incentivados, né, e muito pelo poder público a usar esse meio de transporte, né? Mas será que ele atende mesmo, de fato, às necessidades de todos? Então nós vamos discutir esse e outros aspectos com 3 convidados aqui no estúdio hoje. O Oswaldo Garcia, que é vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro, também secretário nacional de Transportes da UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores. A Priscila Valadares, que é arquiteta e urbanista, que está aqui ao meu lado, e também a professora de Educação Física, Bárbara Ribeiro, que é usuária de ônibus, diz ela, desde o tempo da faculdade, né? Há muito tempo já usando. Então, eu queria começar, antes de mais nada, com a nossa enquete que nós fizemos lá no blog, não sei se dá pra gente rodar aí, para ver como é que é a opinião das pessoas, né, sobre o transporte público, olha lá, do serviço oferecido pelos ônibus, o que é pior. Então, a gente tem lá, vamos lá, 54%, falta de respeito com os usuários. O que mais? Muita gente achando que é falta de respeito. 17% excesso de passageiros. Ônibus lotados, né? Aquele tradicional ônibus sardinha, né? Que a gente se sente espremido dentro do ônibus. 16% o preço da passagem. Certamente um preço alto pela passagem, né? E tem mais um? Tem mais um. 13%. Má conservação do equipamento. Pode deixar um pouquinho mais na tela aí que eu quero começar já perguntando aqui para a Bárbara. Bárbara, você pega praticamente 4 ônibus por dia, não é isso? Exatamente. No que você se identifica aí? Em qual você votaria nessa enquete? Eu acho que o excesso de passageiro acaba dificultando muito, porque o ônibus que eu pego, o primeiro ônibus que eu pego de manhã é 6 horas da manhã. E mesmo ele sendo 6 horas da manhã, ele já está lotado. Porque eu acabo pegando para o Lins e acaba tendo um hospital ali que muita gente de manhã cedo já vai para o hospital. E acaba ficando lotado, às vezes 6 horas da manhã, todo mundo em pé no ônibus, entendeu? E os ônibus também, por não passar muito nesse horário, acaba ficando difícil também de vocês acabar esperando, deixa esse aí que está mais cheio na frente para pegar o próximo, entendeu? Aí você não sabe quando o próximo vai chegar. Quer dizer, muita gente no mesmo horário precisando e poucos ônibus, né? Por que isso acontece, seu Oswaldo? Olha, isso acontece justamente... você, por sinal, até usa o mesmo sistema de transporte, como também moro ali no Meia. E é verdade. A cidade hoje do Rio de Janeiro, ela é de uma maneira completamente contraditória a outras cidades. Por quê? O horário sempre coincide com os mesmos. Esse ônibus que você deixa de pegar por excesso de passageiros de manhã, quando é 10 horas, 11 horas, ele anda vazio. E os empresários só vê uma coisa, dinheiro. Dinheiro. O sistema de transporte do Rio de Janeiro, hoje, só se vê uma coisa, dinheiro. Tudo que se fala com o empresário hoje, se fala em dinheiro. Se vai dar uma passagem, eu estou aqui com um diagnóstico de quantos passageiros é transportado diariamente. Quantos diariamente é transportado 4.000 passageiros, diariamente. Dos 4.000, tem-se uma média de 3.000 e tem uma média de 330 passageiros por viagem em ônibus. Isso aqui alguém paga, não é feito de graça. Porque as pessoas não estão lá. Não, é o idoso, é o estudante, tudo isso é feito em cima de uma planilha calculada em cima da tua passagem que tu paga. Passei ainda mal transportada. Por outro lado, você nunca sabe quando é que esse ônibus te deixou você a pé. Por quê? Não tem um aviso no ônibus. Por quê que não tem? Porque quem planejou o sistema de carroceria esqueceu de você. Esqueceu de botar aquela plaqueta que diz assim, ônibus lotado, tu não pode virar sardinha em lata. Porque antes tinham. Mas aí, como é que você vê isso? Quer dizer, Priscila, a gente está falando aí, né, da questão de mobilidade mesmo. Durante um curto período de tempo, muita gente querendo pegar o ônibus. O que acontece? O que eu acho é o seguinte, a gente tem um investimento pesado em serviços urbanos na área urbana. Isso é tradição, já é tradicional. Então a periferia ela é menos provida desses serviços. O que acontece é que a gente tem maior serviços, tem uma quantidade maior desses serviços numa área menor.
Então você tem uma sobreposição de serviços. No caso dos ônibus, a gente tem um maior número de carros que circulam pela uma área menor. Então você poderia pegar essa quantidade toda de carros e espalhar pela região metropolitana, que você não teria essa sobreposição. E a questão do horário do rush, ela é inerente. A gente tem um horário de trabalho, a gente trabalha de 9 às 6. Então, a procura pelo serviço, ela é concentrada em horários. A gente tem a concentração dessa procura de manhã, no final do dia, no horário de almoço, em que você tem 2 turnos. Mas isso não é de hoje, né? Porque o horário comercial, inclusive, coincide com esses picos do ônibus, né? Entrada e saída. Como é que solução o senhor dá para isso, seu Oswaldo? O senhor que está já há 30 e tantos anos nesse setor. Eu acho que deveria mudar esses horários, porque, por exemplo, o horário do bancário deveria ser um, comerciário um e a indústria outra. Nós poderíamos pensar nisso, mas eu pergunto, será que os tecnocratas vão querer ouvir os operadores, que somos nós, e são vocês os sofredores? Nós também pagamos, nós sofremos também. O rodoviário hoje talvez seja a categoria mais explorada nesse país. Para vocês terem uma ideia... Por que o senhor diz isso? Eu vou explicar. Vocês sabem que nossa categoria ainda não é legalizada? Como assim? O camelô é legalizado. Mas vocês não têm reconhecimento como motoristas? Não. Nós somos biqueiros. Nós somos camelôs. Camelôs do volante. Hoje nós estamos com vários projetos na Câmara dos Deputados para legalizar, porque dentro da legalização viria o salário, viria o horário de trabalho, viria as condições de trabalho, e nós não temos nada disso. Hoje o motorista paga tudo. Tudo que a senhora pode imaginar, o motorista paga. O guarda ao multar o ônibus, às vezes até é certo, mas eu estou falando naquele guarda que também não faz a coisa certa. Pensando que está prejudicando a empresa, está prejudicando um trabalhador. O que o senhor está falando, então, é que ao cometer alguma infração, né, mesmo que tenha sido registrada erroneamente pelo guarda, o motorista tira do próprio bolso? Do salário dele. E o empresário não dá aquelas condições dele recorrer, que a lei permite. Com muita luta nós conseguimos, mas sempre arranja uma maneira de fazer isso. Falta, então, é regulamentar a profissão, é isso? É muito fácil analisar a vida do motorista. O motorista tem 2 fatores de vida. O primeiro é quando ele pega no serviço. Ele é um. Depois de 2 ou 3 viagens, ele é outro completamente. Ele voltou de uma guerra. Ele está com a psicose da violência, do transtorno, das estupidezes. Agora, também tem aquele motorista que tem que ser punido. Tem. Como toda categoria tem aquilo que presta e que não presta. Nós também temos aqueles que não prestam. E nós temos trabalhado muito para consertar. Tem 7 Senat dando curso. Existem várias coisas sobre isso. Mas, infelizmente, temos que também conviver com isso. Bárbara, diante desse cenário, quer dizer, né, a gente até como usuário se sente inseguro de alguma maneira. Você consegue perceber isso no seu dia a dia, ao se deslocar para os lugares, que o motorista ele tem essa sobrecarga, né, essa responsabilidade tão grande assim em cima dele? Tem, isso aí é inevitável, você acaba vendo isso. Acho que dá para notar também quando tiraram o cobrador de alguns ônibus também. Aí acabou ficando 2 funções para o motorista fazer, que é acaba pilotando, dar troco, liberar roleta, entendeu? Também a gente acaba não botando a culpa em cima do motorista, mas a gente também está vendo o nosso lado, entendeu? Eu acho que o próprio dono da empresa poderia estar vendo isso, pô, seria... o motorista conseguiria fazer o trabalho de 2 pessoas ali, entendeu? Eu acho que acaba não vendo isso por esse lado também. Porque você paga e paga caro, né? Quanto é que você gasta? Eu gasto R$10 por dia se por acaso eu conseguir pegar o ônibus certo. Senão eu pego um ônibus até um outro local para conseguir pegar outro, entendeu? Porque às vezes você acaba esperando mais de 20 minutos, meia hora no ponto, não consegue. Se por acaso você não tiver um dinheiro para pagar um táxi, você acaba indo de outros meios, como tem o mototáxi hoje em dia, acaba pegando, entendeu? É uma coisa perigosa para você acabar se locomovendo, mas é inevitável. Você vai acabar esperando muito tempo, você tem horário para chegar na empresa também.
entendeu? Aqui, ó, só rapidinho, seu Oswaldo, porque o Carlos Alberto Guem, lá de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, ele falou que ele foi fiscal de ônibus por 8 anos e o que o senhor está falando é verdade, mas infelizmente deveria haver mais ação do poder público, pois a empresa privada para o transporte público, ela funciona só para o lucro e não para a população. Quer dizer, concordando com você, né? Outra realidade totalmente diferente, uma cidade menor, né, do que o Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Eu queria aproveitar, até te agradecer por isso. No ano passado, nós fizemos uma greve para acabar com essa dupla função que é dado o nome. O motorista cobrando. Por quê? Se o Código Nacional de Trânsito proíbe que o motorista não falhe ao volante, como é que permite o motorista cobrar e dirigir? Será que não tem nenhuma autoridade que vê isso? Será que ninguém vê isso? Será que nós não temos juízes? Será que nós não temos vereadores? Será que nós não temos deputados? Será que nós não temos ninguém que veja isso? Botando em risco a tua vida que está dentro do carro, botando em risco a tua vida que está na calçada, botando em risco a quem dirige, que passa com o carro do lado, porque o motorista está... Eu já vi motorista dando troco com dinheiro na boca. E ninguém vê isso. Denúncias estão cheias de dar. O Ministério Público tem várias denúncias. Greve nós fizemos, fomos presos. Para fazer greve, para acabar com a dupla função. Então é isso que esse companheiro do Rio Grande do Sul está falando, é verdade. O poder público pouco está se lixando para rodoviário, para transportadores de passageiros do Rio de Janeiro. Talvez esteja dando até mais importância, às vezes até o serviço de camelômetro, com todo o respeito que eu tenho a eles. Que às vezes está lá na ponta, né? Eu acho que isso que a gente tem que falar. Priscila, vamos falar um pouquinho dessa importância. Por que a gente fez esse recorte em ônibus, né? Quer dizer, o ônibus é fundamental para os deslocamentos na cidade, né? Atualmente, o ônibus, hoje, ele é a maior oferta de transporte público que a gente tem disponível. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 2 linhas de metrô, que a gente sabe bem. Então, o ônibus, ele cobre o território da cidade, tenta cobrir, né? A gente tem também outros meios de transporte que estão fazendo essa conexão que a gente chama do deslocamento porta a porta. Então, para eu sair da minha casa, eu não tenho a linha de ônibus disponível para mim, o ponto de ônibus, eu pego uma van, ou eu pego um mototáxi, vou até o ponto de ônibus principal, faço meu deslocamento, que é o maior tempo que eu fico dentro do ônibus, e às vezes eu preciso pegar um outro transporte para chegar ao meu destino. É importante que essa política de transporte seja vista com esse planejamento, porque o transporte de massa ele tem que ter uma outra função, ele não é para te levar de um ponto ao outro, ele é para você ter esse deslocamento maior, mais ágil. E criar um fluxo na cidade, criar um fluxo, né? na cidade, exatamente. Então, eu entendo que os BRTs que estão vindo aí com essa proposta desses mega eventos, eles estão vindo para agilizar esse deslocamento. Os BRTs, para quem não está muito íntimo... São os corredores expressos de ônibus. Que agora estão sendo sinalizados, né, em vários bairros da cidade, né? Na verdade, não. Esses vários corredores, eles são faixas segregadas para os ônibus que a gente conhece. Os BRTs são aqueles ônibus biarticulados, igual eu estou em Curitiba. Tá, ótimo. Tem mais uma participação aqui e várias pessoas já. O Arthur fala, ele é de Nova Iguaçu, ele quer saber se existe algum tipo de preparo para o motorista de ônibus. Talvez o seu Oswaldo possa nos falar, né? Olha, que existe. Mas o maior preparo para o motorista de ônibus é a boa vontade dele próprio. É igual uma profissão, igual a outra. Se o motorista não está no dia a dia preparado para exercer a função dele, ele vai exercer da maneira que ele não há condição, não dão condição para o motorista. Mas e esse cidadão, então, sem condições, vai ter, quer dizer, vai estar automotivado para procurar pelo seu preparo? Às vezes ele está em cima do ônibus por necessidade. Eu não sei se você sabe, nós temos hoje, em média, dentro do município do Rio de Janeiro, que nós conhecemos bem, aidético dirigindo ônibus, tuberculosos dirigindo ônibus. Eu já recebi alta dentro do sindicato, pessoa sem perna recebeu alta do INPS para dirigir o ônibus. Então existe um descaso muito grande em cima dessa categoria. A doutora falou aqui que o ônibus ele tem 80% de deslocamento público da população do Rio de Janeiro. Os outros 20% é entregue às barcas, os trens e o metrô.
para ver a importância que é o ônibus, mas essa importância desses 80% não é dessas autoridades que estão administrando, e nós estamos exigindo que eles passem a ter essa responsabilidade. Eles não andam de ônibus. Eles não andam de ônibus. Agora, quem anda de ônibus é que sabe dessa responsabilidade. É que vê o que o motorista sofre, é que vê a falta que esse cobrador está fazendo nesse miserável, desse famigerado turno único. O cara pega de manhã, para ter uma ideia, um motorista hoje, estamos com falta de motorista, estamos com uma média de 6 a 7 mil motoristas só no município do Rio de Janeiro. Então o motorista hoje está pegando 5 horas da manhã e largando 11 horas da noite. Porque nessas condições de trabalho também é difícil você angariar novos, né, profissionais. Mas aí, o que resta à população? Quer dizer, também é protestar, denunciar. E eu queria saber de você, Bárbara, em algum momento na sua vida você já parou para ligar para a ouvidoria, para algum lugar? Você já fez alguma reclamação formal, como você disse? Já faz até pouco tempo que eu estava saindo de uma das creches que eu dou aula. E estava no ponto, fiquei no ponto mais de 40 minutos e 3 ônibus da mesma linha passaram porque eu era a única pessoa que pagaria a passagem, entendeu? Porque o resto das pessoas que estavam no ponto eram mais idosos, que acabariam não pagando a passagem, como eles pensam assim. E quando passou o próximo ônibus, eu acabei fazendo o sinal para ele, botando a perna na rua para ver se ele enxergar, porque, poxa, podia acabar não ter visto as pessoas fazendo sinal. E ele foi e jogou o ônibus em cima de mim. Aí foi quando eu tava subindo o ônibus, o senhor tá maluco? Tá com algum problema? Ele, não, tá na minha frente, vou passar mesmo. Aí eu tô na frente. Eu tava lá trabalhando, tô ali também, se ele não tá satisfeito com a profissão, poxa, estuda, faz um curso, muda, entendeu? Não tratar as pessoas assim, porque, poxa, como eu, que estava esperando há 40 minutos, tinha uma outra senhora de mais de 80 anos que estava falando comigo no ponto, que estava esperando mais de 1 hora. E não pararam para ela. Entendeu? Às vezes você acaba vendo essas situações que, poxa, mesmo eu não pegando o ônibus, mas, poxa, vi que um senhor, uma senhora já fez o sinal pro ônibus e o ônibus não para, várias pessoas acabam fazendo sinal também e, só o idoso que entra no ônibus, entendeu? Para o motorista ver, não é só o idoso que vai entrar, entendeu? Você acaba fazendo por mais ajuda, solidariedade às outras pessoas, entendeu? Olha só. Bem, só lembrando, né, que falta de respeito com os usuários, aqui na nossa enquete deu 54%, quer dizer, a maioria realmente concordando com você. Deixa eu ver aqui, lá de Angra dos Reis, o Carlos Pereira, ele falou que tem 50 anos. Ele fala, quando o salário de motorista de ônibus vai melhorar, como na década de 90? Melhorou? Hoje o motorista de ônibus está ganhando 1.470, né? Depois de uma ameaça de greve do ano passado. Eu espero que agora, em março, né, as autoridades, pelo menos as autoridades, porque de mais ninguém nós podemos, porque se nós temos 2 maneiras de reivindicar. A maneira de reivindicar, mostrando à população, justamente, talvez até esse companheiro nosso, que eu não aprovo, eu acho que ele devia fazer um cursinho, chamado ele, que não é isso, nosso trabalho não é para fazer isso. E a empresa, inclusive, né, disponibilizar uma ajuda até psicológica. Deve porque estar as pessoas acontecendo alguma coisa, porque uma pessoa dessa não pode nem estar no volante. Eu tenho comigo porque vai isso. Desconta nas outras pessoas que não tem nada a ver. Às vezes outros problemas alheios à profissão dele tem levado a ele esse distúrbio mental desse cidadão. Eu, se estivesse no ônibus, eu mandava ele parar e eu arranjava um meio de tirar ele do volante. Que como não aconteceu nada, poderia ter acontecido muita coisa. Muita coisa. E do ponto que eu peguei para a gente entender, Bárbara, isso eu queria saber. Uhum. Essa reclamação que você fez, você anotou algum número, anotou placa? O que você fez? Eu anotei o número do ônibus, o horário que eu tinha pego, rua. Aí, logo quando eu cheguei em casa, eu falei com a minha mãe acabou me dando o número lá de reclamação. Eu acabei reclamando, aí eles fizeram meu cadastro todo e me mandaram até pelo celular o protocolo da reclamação de má conduta de motorista. Isso deu em alguma coisa? Por enquanto não deu em nada, entendeu? Só tenho o número de protocolo anotado em casa, entendeu? Ninguém te procurou ainda? Não. Só devem mesmo... chamar, entendeu? Devem chamar o motorista, esse motorista deve fazer uma reciclagem,
procedimento normal é esse, não sei se fizer. Então, em outras palavras, dá para a gente entender dessa forma, seu Oswaldo, a pessoa que faz esse tipo de denúncia, né? Porque também é uma denúncia, esse encaminhamento, de alguma maneira está ajudando esse motorista? O senhor, dá para a gente entender assim? Eu acho que está. Porque primeiro tem que saber o que está acontecendo com esse motorista. Isso não é normal. Porque como aconteceu comigo, poderia ter acontecido com outras pessoas também. E acaba acontecendo alguma tragédia, alguma coisa pior. Acontece também, Bárbara, acontece também, que também tem visto isso, o motorista se apresenta sem condições de trabalho. O filho está nas últimas, a mulher está internada, ou às vezes até morreu. E o patrão não quer liberar ele, não. Ele com atestado médico dizendo que ele está doente. O patrão quer que ele trabalhe, que ele produza. Aí ele desconta em você, que não justifica. Que não justifica. O Aldo, lá de Ilhéus, fala isso. Ó. Ele diz que ele gostaria de elogiar o tema que a gente escolheu, pois os motoristas já saem para trabalhar estressados e levam o estresse para casa. E ele está até elogiando você também, Bárbara, por dar a sua contribuição aqui. O Sandoval, lá do Ceará, fala que os preços são muito abusivos de passagem por lá. Aqui para você, Priscila, a Copa e as Olimpíadas no Brasil, elas têm capacidade de mobilizar esses investimentos, quer dizer, de alguma maneira também ajudar a resolver esses problemas do transporte coletivo? Eu acho que o investimento em infraestrutura urbana é muito pesado e fica muito oneroso para o município sozinho, o Estado, arcar com essas despesas. Esses mega eventos, eles colaboram para atrair investimentos para o município. Então você tem um planejamento a longo prazo para aumento desses serviços. Mas você está vendo melhoria? Quer dizer, daqui até a Copa e a Olimpíada a gente já pode ficar otimista? Eu acho que a gente tem uma diferença com o Pan-Americano, os Jogos Pan-Americanos. Que a gente começa a ver essas obras acontecendo, a gente viu todo o mapeamento para a Transoeste, Transolímpica, que a gente não chegou a ver durante a preparação para os Jogos Pan-Americanos. Então isso é já um sinal de que está em andamento, que já foi planejado e que a gente vê pela cidade inteira as obras acontecendo. Isso é uma notícia boa, acredito que é uma notícia boa porque a gente tem um aumento desse serviço de transporte dentro da área urbana. O Carlos Alberto, ele é de Itaguaí, aqui do Rio. Ele já trabalhou como motorista e cobrador durante 3 anos e hoje em dia ele não aceita mais ser cobrador, pois gera muito gasto para a empresa. Não, peraí, deixa eu ver, acho que não deu para entender aqui direito. E hoje em dia não se aceita mais cobrador, pois gera muito gasto para a empresa que presta serviço lá em Itaguaí. Então, isso é o que ele está falando e atualmente ele não trabalha mais em empresa de ônibus. Claro, é isso que o senhor Oswaldo estava falando também, ele vai afastando as pessoas. Tem como ficar acumulando essa função durante tanto tempo? Eu moro em Itaguaí, eu sei o sistema de ônibus de Itaguaí. E Itaguaí tem uma empresa de ônibus e a outra da prefeitura. E lá não tem mesmo, não. E não tem condições. Ele está certo e eu acho, se eu pudesse dar conselho aos meus próprios companheiros, eu aconselharia eles a fazer curso e sair dessa profissão. Sair dessa profissão. Porque motorista de ônibus, cobrador de ônibus, não é profissão, é escravo. É ser escravo. Isso eu falo aqui e confirmo, qualquer autoridade que vem conversar comigo, eles sabem, se quiser saber melhor, pegue um ônibus, viaje no ônibus, que eles vão saber o serviço que é. Bom, com isso eu queria encerrar, porque acho que já está terminando o nosso tempo, né, Adriana Leves? Tem uma participação aqui pelo Twitter falando que a pessoa mudaria os empresários que não respeitam a população oferecendo um serviço de péssima qualidade. A gente lembrando também que o poder público tem sua parcela de culpa aqui ao fechar, ao dar essa concessão, né, aos empresários. Né? Acho que também fica um pouco essa ideia. Eu queria saber de vocês, o que vocês mudariam no sistema de ônibus? Você, inicialmente. Eu acho que a gente, como eu falei antes, a gente precisa dessa articulação entre os modais. Não pode ficar o peso todo em cima do transporte de ônibus. Então, eu entendo que a malha ferroviária ela é muito mais eficiente para esse transporte de massa e a gente precisa dessa articulação. Então, para você se deslocar da sua casa até o seu trabalho, não necessariamente você precisaria usar só o ônibus. Eu entendo que é importante uma melhora dessa oferta de serviços em geral, de várias modalidades de transporte de massa. Bárbara, o que você mudaria para melhorar a sua vida todos os dias, pegando 4 ônibus, dependendo de toda essa situação? Eu acho que é mais fácil até para as empresas acabar disponibilizando mais carros
entendeu? Para conseguir, pelo menos nessas horas de pico, de hora do rush, ou se não as horas que acabam tendo muito passageiro, acabar disponibilizando um pouquinho mais de carros, entendeu? Porque aí acaba não prejudicando também nem o passageiro, nem o motorista, que acaba tendo que levar muito mais passageiros do que o próprio carro comporta. Suporta, entendeu? Senhor Oswaldo, o senhor acha que isso pode acontecer? Mais Olha, carros? houve um fenômeno muito grande aqui no Brasil, com esses 30 anos de transporte. Os ônibus herdaram uma herança maldita que foi o término do bonde. O bonde era o maior transportador de passageiros no município do Rio de Janeiro. Quando terminou o bonde no governo do Lacerda, passou então o ônibus a herdar esse sistema de transporte. Eu não acredito que aumentando o número de ônibus, Bárbara, vai melhorar, porque isso já é feito. Nós temos 7.400 ônibus rodando diariamente dentro do município do Rio de Janeiro. Só na Zona Oeste nós temos 2.200 ônibus e que não funciona. Agora, para melhorar mesmo o nosso transporte, a primeira coisa que o governo devia fazer era dar um curso a todos os donos de empresa como lidar com o motorista e como Resta o motorista... saber se eles querem voltar aos bancos escolares, né? Infelizmente, nosso tempo acabou, seu Oswaldo. Muito obrigada a vocês, Bárbara, Priscila também.